Fala pessoal, estamos aqui na gravação do Moodcast, o podcast da Moodmade. Nele vamos falar de temas de interesse do empresário e para aquelas pessoas que pretendem empreender. Meu nome é André Cunha e te convido para vir com a Mood nessa jornada. No programa de hoje vamos falar sobre planejamento tributário e chamamos uma convidada especial, diretora executiva da Inet Contabilidade Consultiva, que além de ser contadora, adora cozinhar. Seja bem-vinda, Cíntia. E o que é mais fácil? Fazer um prato para um monte de gente ou mexer com a parte tributária desse país? Olha, eu acho que é mais fácil fazer um bom prato. Eu imagino mesmo, fazer a gente bom sabe prato. Que parte tributária é uma confusão, assim. A gente que é empresário, a gente cada hora olha aquilo e fala, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Então, você mais do que nunca é peça fundamental hoje para falar sobre esse tal de planejamento. Exato. E começando, o que é o planejamento tributário? Planejamento tributário é uma pesquisa que a gente faz, né? Na verdade, é um conjunto de pesquisa, estudo, avaliação, para que se reduza os impostos de forma correta e legal. Né? Hoje a gente sabe que no Brasil, grande parte do lucro da empresa fica na mão do governo. Né? Então, sem esse planejamento, fica um pouco complicado você trabalhar. E aproveitando o gancho, toda empresa precisa de um planejamento tributário? Sim, toda empresa precisa. Exatamente por isso que eu acabei de comentar com você, né? Grande parte do lucro da empresa é tributo, né? Então, se a gente faz esse planejamento, ou seja, se a empresa tem a ideia, a noção que ela precisa desse planejamento, ela não é pega de surpresa, nunca, né? Bom, falando disso daí, é um tópico muito amplo. Então, assim, o que exatamente envolve um planejamento tributário? Isso muda de empresas que prestam serviço, empresas que produzem? O que envolve o planejamento tributário? Não muda de serviço ou produto, até mesmo porque a gente tem empresas hoje que fazem os dois, né? Vende o produto e tem o serviço, e tem a indústria. Mas então a base de um planejamento tributário, ela participa de analisar o que está sendo feito hoje na operação, uma auditoria de todos os produtos, de todo o serviço. Daí a gente faz uma pesquisa de estudos na legislação, busca benefícios, localização, mercado que vai ser atingido, né? Tudo com um foco de buscar benefícios, né? E hoje quem faz esse papel é o contador? É uma empresa especializada em contabilidade? Quem que pode exatamente fazer isso? O contador. Né? Mas existem, como que eu posso dizer, tributaristas, né? Então, escritórios de contabilidade, enfim, inúmeras possibilidades onde o profissional com foco nisso, né, vai estar buscando a melhor forma, né, um melhor cenário. Então, a gente monta cenários tributários, né, de regimes tributários, de apuração, de levantamento de crédito, escolheu esse regime legal e daí a gente tem que fazer, como todo planejamento, o acompanhamento dele, né. Hoje, se eu quiser saber na minha empresa se eu preciso mexer no planejamento tributário ou se eu estou fazendo da forma correta, se eu chamar a Inet hoje, vocês conseguem fazer uma avaliação, uma análise? Como que, assim, exatamente funciona? Porque é um tópico muito específico que me assusta de verdade, sendo bem honesto, assusta essa parte tributária. Bom, você como minha contadora sabe que eu tenho muito receio nessa parte do fisco, parte governamental. Então, assim, e aí? Então, primeira coisa que a gente faz é sentar com o cliente, né? O fato é esse, entender o produto dele ou o serviço, né? Entender como ele está hoje, o quadro dele hoje, verificar se está sendo correto, né? Os recolhimentos e tudo mais, o risco que ele pode estar correndo, que infelizmente muitos às vezes prefere correr o risco, né? Do que fazer um planejamento. E daí a gente vai em busca na legislação, aonde que ele atende, se existe benefício para aquele produto, se a alíquota, por exemplo, se é um serviço, se de repente ele está numa cidade vizinha, o imposto, né, um pouco menor, se é no Simples Nacional, qual é a vantagem de estar no Simples Nacional, lucro presumido. Como você disse, são várias legislações, várias possibilidades. Então a gente busca tudo isso, né? Então todo ano praticamente a gente faz para alguns clientes que já fazem esse trabalho. Passa para ele
esse ano, início do ano, como que você vai estar e quanto você vai pagar de imposto. Então, o cliente já sabe quanto que ele vai pagar de imposto no ano. Quando você fala que o empresário assume correr um risco, que tipo de risco é esse que ele está correndo? Não emitir uma nota, por exemplo, ou não prestar uma conta? O que seria exatamente esse risco que o empresário... Olha, eu costumo dizer assim, quando você, por exemplo, né, você vai no médico... Se você riu é porque alguma coisa tem aí por trás dessa pergunta. É aquela questão, vamos supor, você sofre de uma síndrome, né? Então você vai no médico porque, nossa, e você sofre aquela síndrome. Um médico especialista, vamos imaginar que seja uma dor de cabeça, tá? Eu tenho uma dor de cabeça específica, então para você é o fim do mundo, né? Só você tem aquela dor de cabeça. Tá. Aí você vai no médico, o médico fala, nossa, eu atendo 500 pessoas aqui que têm essa mesma dor de cabeça. Certo? É a mesma coisa na contabilidade. Então, quando o empresário, às vezes, ele leva uma intimação, né, da Receita Federal, por exemplo, como acontece comigo diariamente, ele vem com o olho desse tamanho. Não, porque agora que eu vou fazer? Então, eu como contadora, como contabilidade, eu vejo muitas empresas, infelizmente, recebendo intimação, a Receita passa pro cliente quanto ela recebeu. E como o empresário ele está solto, ele não entende ou então, de repente, não acredita que isso aconteça com tanta frequência. Então, sim, hoje o empresário ele está sempre correndo o risco de ter uma intimação da Receita. É um grande risco. E deixa eu te perguntar, eu vejo que hoje a pandemia até acelerou isso daí, mas os meios digitais, até mesmo um Pix aí que a gente faz, isso, a Receita tá como que eu posso dizer, investigando a nossa vida, ou sabe se estou emitindo um pagamento do meu CPF ou do meu CNPJ, como que tá essa parte digital do... O digital chegou, né? A inovação chegou. A inovação chegou, exatamente. Se chegou pra gente, quem dirá pro governo e pro fisco. Ele não vai ficar atrás disso, né? Então, a Receita sempre teve acesso a todas as informações, principalmente bancária. O que vem acontecendo é que ela vem aprimorando esses sistemas, né? Criando mais declarações, ou seja, amarrando cada vez mais as informações dentro de uma empresa. Você fala quando a gente faz a declaração de imposto de renda física e jurídica ali, ele começa a ir afunilando para ver se você tá ok, tá dentro de um limite, é isso mais ou menos? Ou... Também. Então, assim, só para você ter uma noção, semestralmente o banco envia de MOF, que é as movimentações financeiras. Então, não é nem anual, é semestralmente. Então, a Receita, ela cruza o que o contador passa, né, de faturamento com o que você recebeu na sua conta. Realmente não tem muito por onde fugir, né? Não. E nessa parte, por exemplo, se eu sou um prestador de serviço ou se eu produzo alguma coisa, eu sou obrigado a emitir 100% de nota? Sim. A Receita, ela fala assim, que você tem que entregar, né, ou seja, informar o que você faturou, né? O que as pessoas, às vezes, elas confundem a Receita, ela não vai pegar exatamente a nota fiscal daquele serviço, mas você tem que informar através de uma nota fiscal mensal, quinzenal, o que você faturou. Você fala que tem que ter uma saída para cruzar com as entradas. Sim. Basicamente isso. Exatamente. E no caso de eu emitir uma nota e meu cliente falar assim, eu não quero CPF, eu não quero CNPJ, eu não quero dar os meus dados. Como que eu faço? Eu emito para quem? Pro além? Eu acho que até uma certa... Desculpa, né? Até um certo pretexto, um pezinho ali pro empresário, né? Porque ele fala assim, mas o meu cliente ele não quer nota fiscal. Exato, isso é uma coisa que a gente ouve muito. Eu não quero, como que eu vou fazer? Como que eu vou emitir nota se o cliente não quer? Então a Receita fala, eu não quero saber qual é o seu cliente, eu só quero que você tire uma nota para mim tributar o imposto em cima dela. Para pagar os impostos ali em cima. Exato. Então você não precisa colocar o CPF ou o CNPJ da empresa, você pode tirar uma nota com o valor do seu faturamento. Mas, sendo um pouco específico aqui, eu colocaria como consumidor final, por exemplo, consumidor final não identificado. Exato. Na verdade, tem a forma correta de você emitir, mas
É como se fosse isso mesmo, consumidor final, ou faturamento mensal, né? Isso a gente falando numa tributação mais específica. Por exemplo, no caso do Simples Nacional, que é um regime onde é unificado esse faturamento. Você não precisa informar a nota fiscal nesse processo. Você só informa lá o quanto você vendeu e qual foi o tipo de venda. Ah, bem, então realmente o Simples ele tem algumas diferenciações aí, mas não se aplica para todo negócio também, né? Tem a parte do faturamento. Exato, tem que ter um planejamento tributário para a gente ver quando que isso é legal. E o que é o principal erro que a galera comete, assim, fala assim, não sabia que eu estava fazendo errado. Porque às vezes eu vejo que a parte tributária ela muda toda hora, vira e mexe, a gente pesquisa e vê que mudou. Eu não sei a frequência que isso muda ou não, mas o que a pessoa está fazendo de errado sem saber que está errando? Olha, eu acho que o principal é a escolha do regime tributário. Né? Os pequenos empresários, principalmente, eles vão direto. Não, quero ser simples, né? Na abertura de uma empresa ele fala, quero ser simples. Quero ser simples. Ele não quer nem saber outras informações que envolve, né? Então, em muitos casos, o simples também não é tão vantajoso, porque tem que se fazer um estudo. Então, o regime tributário, a escolha desse regime é um dos principais erros. O acompanhamento da empresa. A empresa está em constante mudança. Você abriu a Mundimade num patamar. E isso foi evoluindo e vai evoluindo. Que bom, né? Com certeza. E as empresas, elas não acompanham isso. Então, ela acha que ela abriu como simples, ela vai ficar eternamente como simples, que é a melhor forma. Então, o não acompanhamento dessa evolução, a não manutenção desses dados, do porte, da venda, é também um erro. O não conhecimento da legislação, como você falou, só para um título de conhecimento, a cada dia 52 normas novas, ou elas são alteradas ou elas são criadas no Brasil. Caramba, eu não faço nem ideia quantos tributos tem no Brasil. Às vezes eu puxo ali, vou num restaurante e puxo assim, o combustível, você vê tantos por cento de tributo federal, municipal, estadual, você fala, caraca, constante. Perdi a referência porque parece que vem mais tributo do que de comida no meu prato. Não, é bastante. E ainda que na nota é só um aproximado, né? Não é a apuração. Não é o real ainda. Não é o real. E para aquelas empresas que estão na dúvida, hoje eu sou simples, será que eu tenho que ser presumido, real? Como é que, assim, o que você dá um norte para essas pessoas que precisam entender se elas continuam no simples ou se elas têm que mudar o enquadramento? Olha, eu acho que elas têm que sentar, né, com uma pessoa que especialista. Eu não oriento ela a fazer sozinha, porque como a gente acabou de falar... Você fala assistir um vídeo e falar, agora eu sei tudo. Assistir um vídeo, eu sei tudo. Não, porque muda muito e tem muitas possibilidades. Então, a primeira coisa é ela pegar o faturamento dela do ano anterior. Isso é uma coisa que dá para fazer. Colocar numa planilha, né, jogar em alguma coisa que possa dar esse norte para ela, o que ela gastou com tributos de salário também, porque uma coisa é fato, o Simples Nacional, talvez para tentar dar o norte, né? O Simples Nacional, você não paga 20% do INSS, legal, só que se você colocar na ponta do lápis que essa empresa fatura 200 mil por mês, e tem uma folha para fazer esses 200 mil, ainda mais hoje que é serviço, né? Enfim, é tão fácil, às vezes a mão de obra não é tanta. Você pega uma empresa dessa que ela tem uma folha de pagamento de 6 mil. Então, o que é 20 mil perto de 6 e 6% de 200 mil? Nossa. Você tá entendendo? Então, tem que jogar ali na balança para ver. E daí tem que fazer a simulação mesmo ali. O quanto que ela pagaria no Simples Nacional, no presumido e no real. Por isso que precisa de um especialista para estar fazendo. Realmente, eu vou falar que esse daí é um ponto muito específico, é uma área muito técnica, não é para amadores, né? Vamos falar assim. Sim, com certeza. Não, que legal. Cíntia, tem mais alguma coisa que você acha super importante, relevante, falar sobre planejamento tributário que a gente não abordou aqui?
Olha, eu acho que o que é relevante mesmo, que eu gostaria de falar, é que o empresário, ele tem que ter noção, não é nem medo, sabe? Tem muita gente que às vezes acha até que o contador, ele é fiscal da auditoria, da Receita Federal. Que vai dar multa. E não é, não. A gente, na verdade, está aqui para ajudar o empresário, para ele não ter surpresas, né? O contador, então, é amigo, não é inimigo. Exatamente. Ele tem que ser amigo, tem que ser parceiro, né? E hoje, para você ter uma ideia, aquilo que eu falei, a Receita, ela não está querendo saber da sua nota fiscal específica que se vendeu para o seu vizinho, não. Ela quer o seu faturamento. Então, se você não faturou, em cima daquilo, você pode pagar até 75% de multa. Por não faturar. Isso é assustador. E tá nessa roleta russa é muito complicado. E cada vez isso vai filtrar menos, vai ser mais difícil você escapar, né? Todo ano a gente vê um monte de gente que desenquadra do Simples, um monte de gente que vai para pro leão, né? Então, eu acho que a pessoa fazer esse planejamento é o melhor caminho do que, de repente, tentar viver, eu sou esperto, eu não pago imposto. Eu acho que é meio complicado. Legal. Cíntia, muito obrigado. Imagina, de verdade. Eu que agradeço. Quem quiser achar a Cíntia, a Inete nas redes sociais, como que é? Bom, a Cíntia é Cíntia Vieira, no LinkedIn, nas redes sociais. E a Inete também, é inete.contabilidade. Obrigado, pessoal. Fizemos mais uma gravação de um Moodcast e até o próximo. Valeu!